E da banca Fundatec vem a nossa questão de hoje, que é uma questão sobre ortografia, que é a escrita correta das palavras, assunto que, embora algumas pessoas achem primário, é um assunto mais importante, por exemplo, para a praticidade, para a sua utilização da linguagem, do que saber classificar sintaticamente uma oração. Mas vamos ver essa questão de 2024, que diz assim: considerando a norma padrão da língua portuguesa, analise as assertivas a seguir. Temos 3, e eles querem saber quais são aquelas que estão corretas. Pause a sua tela, resolva e venha aqui comigo. Vai lá. Tem gente que acha essa questão muito fácil, mas enfim, vamos dar uma olhada na primeira assertiva. As palavras saída e pátria são acentuadas conforme a regra do hiato. Então, na verdade, vamos anotar aí um detalhe sobre a palavra saída. Então, eu, quando separo a palavra saída em sílaba, eu tenho 3 sílabas, porque toda sílaba tem necessariamente que ter uma vogal. E aí, a vogal A ficou numa sílaba e a vogal I ficou em outra sílaba. É isso aqui é que nós chamamos de hiato. E no hiato, a letra I, assim como a letra U, elas vão ser acentuadas sempre que elas aparecerem sozinhas, como foi o caso em saída, ou sempre que aparecerem seguidas da letra S, como, por exemplo, na palavra baús. Então, a regra de acentuação gráfica de baús é a mesma regra de acentuação gráfica de saída. Embora a palavra saída seja paroxítona, aí dá. E baús seja oxítona, eu não conto com a regra de tonicidade, oxítona, paroxítona e proparoxítona, quando eu tenho hiato. O hiato é um caso à parte na classificação. Então, a palavra saída realmente ela tem um hiato na tela. A outra palavra é a palavra pátria. E aí, quando a gente pega, né, a palavra pátria, a gente deve separar em sílaba assim, ó, pátria. E aí nós não temos mais ditongo, nós não temos mais hiato. Nós temos o que a gente chama de ditongo, que é o encontro entre essas duas letras vocálicas. Aí é que mora o perigo. Porque você vai falar assim, uma pessoa, mas eu separei diferente. Eu separei assim, pátria. Dá uma olhada comigo. Na primeira palavra, essa letra I é a sílaba forte, tônica. Na palavra pátria, essa letra A é a vogal tônica. Isso quer dizer que essa letra I, ela é o que a gramática chama de semivogal. Por quê? Porque a letra I só é vogal quando ela estiver sozinha numa sílaba. Mi-yo. Ela é a sílaba tônica. Mi. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra ilha, o I está sozinho. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra cílios, esse si de cílios é vogal. Agora, quando eu tenho uma palavra e a sílaba tônica da palavra é como a gente tem pátria, o A, significa que esse I não pode ser tônico. Então, todo I que não é forte na tela, ele é o que a gente chama de semivogal. E a letra A sempre é vogal. A letra A, a letra E e a letra O. Então, isso é o que se chama ditongo. Embora, ao longo da nossa vida, a gente tenha aprendido que ditongo é um encontro entre duas vogais. Não, não pode ter duas vogais na mesma sílaba. Toda sílaba tem, no mínimo, uma vogal e, no máximo, uma vogal. Então, pátria tem a vogal A e a outra vogal A. Então, anotando aí, ó, o que eu comentei com vocês, a letra A, a letra E e a letra O, elas são vogais sempre. A letra I e a letra U, se tiver acompanhado na mesma sílaba de uma dessas três, é semivogal.
Então, a palavra pátria, ela é acentuada porque ela é uma palavra que termina em ditongo. Palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, na tela, isso quer dizer que a primeira assertiva está errada, o que elimina a letra C e o que elimina a letra E. Ok? A palavra velejador é oxítona e átona. Bom, eu acredito que a gente tem uma noção, vamos anotar, que para a gente saber se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, é bom que a gente separe. Velejador. Eu te disse, e repito agora, que toda sílaba tem que ter uma vogal. A letra A sempre é vogal. A letra E sempre é vogal. A letra O sempre é vogal. Então, se eu tenho quatro vogais, eu tenho 4 sílabas. O número de sílabas de uma palavra é o número de vogais que essa palavra tem. Claro que essa aqui é a sílaba mais forte. Velejador. Não é velejador. Então, como é a última sílaba tônica, essa é uma palavra oxítona. O problema é que ela é oxítona, eu sei que é, mas o que é uma oxítona átona? Então, eu acho que você, se ficou em dúvida nisso aí, tem todo o direito. Você pode pensar assim, tônico é o que tem acento, átono é o que não tem. Você pode pensar isso. Então, vou deixar isso de molho por enquanto. Olha a 3. Não é obrigatório o uso do hífen em palavras justapostas como couve-flor. Então, hífen é uma coisa que mudou no último acordo ortográfico. Vamos notar uma coisinha aqui. Quando eu tenho a palavra couve-flor, ela é uma mistura do substantivo couve com o substantivo flor. Como guarda-roupa é uma mistura da palavra guarda mais a palavra roupa. Observem que tanto couve quanto guarda, tanto flor quanto roupa, são palavras inteiras. O que mudou no último acordo ortográfico não foi quando era uma palavra inteira. O que mudou no último acordo ortográfico é quando tinha um prefixo mais uma palavra. Anote aí. Quando você tem o prefixo co, tá? Mais a palavra autor. Então, isso aqui é prefixo. Isso é que mudou. Então, o que não mudou continua como sempre foi. Isso quer dizer o seguinte, anote aí. A palavra couve-flor, ela não entrou na mudança do hífen, ela tinha o hífen por ser uma palavra composta e continua com ele. Como guarda-roupa, ela tinha o hífen por ser uma palavra composta e continua com ele. Mas o coautor vai ser assim, ó, tudo junto. Por que vai ser tudo junto? Porque eu olho, né, a vogal O e a vogal a última letra do prefixo com a primeira letra da palavra, e se forem letras diferentes, elas vão se juntar. Se forem letras iguais, elas vão ter um hífen. Por exemplo, anote aí. Quando você tem não uma palavra, mas quando você tem o prefixo ante, como em anti mais inflamatório, então o que acontece? Nós não temos aqui duas palavras. Nós temos o prefixo ante, que termina com i, e o inflamatório, que começa com i. Quando as letras forem iguais, aí eu vou ter que usar o hífen. Anti-inflamatório. No outro exemplo que eu te dei, o coautor, o é diferente de a. Então, quando as letras forem diferentes, você vai ter que fazer sem o hífen. Ok? Então, o que mudou foi isso. Couve-flor não mudou. Isso quer dizer que quando fala que não é obrigatório o uso do hífen, é sim. Isso aqui está errado. Então, se a 3 está errada, não é a letra B e não é a letra D de dado.
só a 2 foi considerada certa. E aí, voltando àquela palavra que ela é oxítona e átona, eu não gostei disso. Eu só trouxe essa questão porque há controvérsias. Palavra, olha aí comigo, anote uma coisa aqui, ó. Claro que quando você tem a palavra café, ela também é oxítona. E ela tem acento. Então, essa banca considerou que oxítona tônica é a palavra oxítona que tem acento. E, portanto, velejador, olha aí na tela, que eu vou dividir como eu falei, ó, velejador é oxítona, mas como não tem acento, é oxítona átona. Eu, Ricardo, não gosto dessa nomenclatura. Por que que não? Porque, por exemplo, a palavra coador, ela tem uma sílaba tônica, que é o dor, não tem acento. A palavra lata, ela tem uma sílaba tônica, que é o lá, mas ela não tem acento. Então, para mim, palavra tônica ou sílaba tônica é a sílaba forte. Só que eles não falaram em sílaba. Eles colocaram que a palavra velejador é uma palavra oxítona e átona. Então, entenda que palavra átona é uma palavra sem acento. Se você entende de acentuação ou não entende, se você tem alguma coisa de ortografia que você queira saber o que mais cai em prova, olha aí na tela. Lá no meu site, você vai encontrar um curso, né, chamado Exercitando o Português. E o curso Exercitando o Português tem um módulo de 11 aulas sobre ortografia, tá bom? Ortografia e acentuação gráfica. Então, eu gostaria que você, que esteja se preparando, tenha um modelo, a versão 2024. Tem um outro mais antigo, uma versão mais antiga, e tem esse. Então, eu vou até anotar aqui, ó, vamos anotar junto comigo? O endereço para você não perder é o www.ricardoerce.com.br. Ok? Então, vá lá e estude, que você vai ser bem-sucedido. Um abraço.